Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Quem for assistir depois, bom dia ou boa noite. A live vai ficar gravada. Todo domingo é dia de live. Vamos entrando. Gente, a semana passada eu tava de regata. Hoje eu tô de blusa de frio, um casaco e separei o cachecol. Tá frio, viu? Aqui no ABC está muito frio. Não sei de onde você está, se também tá frio. Coloca aí pra mim como é que tá o clima aí. Mas eu dormi melhor essa noite. Bom, eu gosto desse clima, né? Eu não gosto daquele frio insuportável, sabe? Ou aquela chuva. Mas assim, um friozinho assim eu prefiro do que um calor. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ontem eu fui numa loja, enfim, pra comprar um presente. E o que aconteceu? Quando eu cheguei nessa loja, a moça me atendeu, tudo. E na hora de pagar, ela pegou um caderninho, sabe aqueles cadernos pelo menos quando eu era criança, eu não sei se tem algum lugar ainda que faz isso. E aí ela anotou de lápis o que eu tava comprando e o valor. E aí ela pegou e fez a conta com lápis, né? Eu fiquei olhando aquilo, me chamou a atenção. Por que me chamou a atenção? Porque ninguém mais, assim, não é ninguém mais. É muito difícil hoje as pessoas fazerem uma conta matemática no lápis, sabe? Na caneta, num caderno, num pedaço de papel. É tudo, ou pega o celular para fazer a conta, ou pega a calculadora e a mulher fazendo a conta de cabeça, assim, sabe? Tipo, descendo tudo. Eu olhando aquilo, eu fiquei assim espantada, porque é raridade isso. Primeiro que é raridade hoje você ir comprar alguma coisa e alguém pegar um caderninho para anotar o que você tá levando. Ela me explicou, a loja é do meu filho, eu tô aqui hoje, ele tá participando de uma ação social e super gentil, um amorzinho a pessoa, a mulher. E ela falou, aí eu anoto, né? Então você vê, acho que tinha computador, nem reparei, mas ela anotava tudo num caderno, como antigamente. Eu lembro da minha mãe, quando ela ia comprar alguma coisa, que a gente ia na farmácia, falava, anota aí no caderninho, né? Compra fiado, enfim. Tinha muito disso. O Santana, que Deus abençoe e ilumine seu domingo, mulher, e te aqueça sempre com essa energia boa. Obrigada, meu amigo. Beijo pra você. E aí eu achei aquilo tão assim, eu fiquei olhando, eu fiquei admirada, sabe? O jeito dela anotando e fazendo conta. Eu falei, nossa, parece que eu tava tinha acessado, sei lá, um tempo assim, sabe? Um looping temporal. Não sei pra quem acredita nessas coisas, mas eu achei tão estranho, porque realmente é muito difícil hoje, né? Às vezes as pessoas vão fazer uma conta matemática simples e já pegam na calculadora, no celular, enfim. E eu também percebi a energia dessa mulher, né? Eu tava com um pouco de pressa, acabei comprando o que eu precisava e falei, eu vou voltar aqui mais vezes. Porque assim, a energia, o carinho, sabe? O atendimento. Eu cheguei lá, ela falou, olha, eu falei, tô precisando comprar um presente. Ela falou, o que você tá pensando? Como que a pessoa é? Ela tem alguma preferência? A gente tem isso de novidade na loja. Assim, toda uma receptividade, sabe? Que é muito difícil você ver hoje em dia, né? Às vezes você vai comprar um produto numa loja, tudo tá muito mecânico, né? Tudo tá muito automático. E eu percebi, assim, da alegria dela. Ela estava feliz por estar na loja vendendo, né? Vendendo um produto. E eu falei, nossa, que energia gostosa, assim, o jeito dela embrulhando, o carinho dela fazendo o pacote, sabe? Gente, como isso encanta e como isso hoje tá muito difícil, né? E tá muito raro também. Eu tava conversando com uma amiga minha, às vezes converso, na verdade, não só uma amiga minha, mas várias amigas, amigos. Eu falei, gente, eu não sei se é impressão minha, tá? E aí vocês colocam aqui nos comentários. Parece que tá tudo muito robotizado. Eu não sei se vocês estão tendo essa percepção. As pessoas estão fazendo tudo muito no automático, sabe? E isso até me amedronta um pouco, porque parece que as pessoas estão andando nas ruas
e assim, elas não estão ali, sabe? Elas não estão prestando atenção. É automático. Então elas andam no automático, aí elas pegam um carro, dirigem no automático, elas vendem um produto no automático, parece que tá tudo muito robotizado. E até nas relações, sabe? Na forma de afeto, de tratar o outro. Então isso tá me chocando bastante, eu tô percebendo isso, né? E dá um certo receio, né? Até um certo medo, que eu falo, gente, parece que você não vê afeto, você não vê um sentimento mesmo verdadeiro, sabe? Parece que você tá lidando com robôs. É essa a impressão que eu tô tendo. Eu não sei se vocês estão tendo a mesma, se é coisa da minha cabeça. Mas a impressão que eu tenho é isso, que tá todo mundo executando a sua atividade porque tem que executar, porque tá cumprindo uma tabela, porque tá cumprindo uma obrigação, sabe? A mesa radiônica, Aninha, beijo, amiga. Então, assim, eu tô tendo essa percepção, né? E quanto às questões manuais, as coisas manuais estão se tornando cada vez mais escassas, né? De você perceber, de você notar. Eu tava conversando com uma amiga minha, uma outra amiga minha, e eu falei, nossa, eu tava pensando em comprar uma máquina de costura, né? Eu acho muito bonito, sim, as pessoas que costuram. E eu lembro na época da minha mãe comentou, inclusive eu tenho até uma máquina de costura da avó da minha mãe, mas tá desmontada, ficou como objeto de decoração. E como que isso, antigamente as mulheres sabiam costurar, né? E aí, às vezes eu olho aqui, acontece um rasgo num vestido, numa blusa, eu falo, gente, se eu precisar costurar alguma coisa, eu não sei, né? Eu não sei nem como ligar uma máquina de costura. E eu tava conversando com essa minha amiga, ela falou, poxa, Paty, que legal, minha mãe comprou um curso de corte e costura, né? Mas é mais assim, de alta costura, na verdade, né? E ela falou, eu até falei pra ela, manda o link pra eu dar uma olhada, tudo. Agora eu não vou conseguir fazer, mas quem sabe mais pra frente. Tá faltando muito disso, sabe? Dessa questão artesanal. Então eu sinto falta, eu acho que tá tudo muito artificial. Hoje, tanto os homens como as mulheres, não todos, claro, gente, existem as exceções. Mas se a gente precisar hoje, às vezes, fazer algo manual ou resolver, nós não sabemos mais, né? Nós não conseguimos mais, né? A gente não consegue, às vezes, nem raciocinar de forma rápida, porque é tudo no celular, é tudo no automático. Tava conversando até com um amigo meu, ele falou, Paty, você tem a versão do ChatGPT paga? Né? Eu falei, não, eu não tenho. Ele falou, Paty, é maravilhoso, ele faz tudo pra você. Tudo que você imaginar, o ChatGPT pago faz. É 1000 vezes melhor do que um gratuito. E aí eu achei legal, mas isso me chamou a reflexão, porque nós estamos chegando a um ponto que nós não estamos nem nos esforçando mais para raciocinar, né? Então, a partir do momento que você vai lá e você compra, tô com a versão paga do ChatGPT e tudo você coloca ali para uma inteligência artificial fazer para você, você tá perdendo o contato de você racionalizar, né? De você usar realmente o seu cérebro, de você fazer novas conexões, né, neurais e de realmente utilizar mesmo, né, o seu cérebro. Então, às vezes alguém vai falar para você, como que é aquilo, como é que funciona? Ou então tem um caso jurídico, a jurisprudência, você já não vai saber mais, porque tudo a inteligência artificial tá fazendo para você, né? É legal? A gente ganha produtividade? Ganha. Você ganha tempo? Ganha. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tá se perdendo, né? Principalmente com as crianças, né? Com as crianças que são realmente o futuro. Então eu vejo hoje muitas crianças já nascem até sabendo mexer no celular, tudo. E às vezes você dá um livrinho de colorir, a criança não gosta, sabe? Eu fico emburrada se a internet não tá pegando no celular, se a televisão de repente travou, né? A criança começa a gritar, né? Começa a ter aquele descontrole e os pais também não sabem como remediar aquela situação. E isso, gente, é algo muito complicado. Isso é muito complicado, porque a gente tem que começar a trazer
Eu penso dessa forma, tá? Não sei se você que tá me assistindo agora ou vai me assistir ou ouvir depois, pensa dessa forma ou pensa de uma forma diferente. Mas a gente tem que começar, eu sinto, a resgatar certas situações e experiências que a gente tinha lá atrás, né? E eu não vejo isso no sentido de está regredindo. Eu não vejo isso como algo ruim, vamos assim dizer. Eu vejo isso como algo positivo, né? Da gente tentar trazer lá de trás dos nossos ancestrais, dos nossos pais, como que a gente era criado, né? Então a gente sentava todo mundo na mesa no mesmo horário para jantar, para almoçar, para conversar, desligava a televisão, tirava o celular, tentar resgatar isso, né? Que eu acho que isso falta esse contato, né? Falta você parar, você escutar o outro, você se dedicar naquele momento ao outro, deixando ali um celular, uma tecnologia de lado, né? Então, se você tem um filho, né, colocar mais atividades para essa criança, brincadeiras mesmo. Olha, deixa que a mãe vai te ensinar na minha época como eu brincava, vamos fazer uma brincadeira diferente, né? Vamos pegar uma folha sulfite, vamos colorir, vamos escrever. Né, eu lembro que eu tinha umas brincadeiras, gente, eu não via a hora. E assim, eu brincava muito. E eram várias brincadeiras que a gente tinha, né? Minha mãe pegava umas coisinhas dentro de casa, um pouquinho de arroz, a gente fingia que tava fazendo comidinha. Então tinha o giz de cera, a gente desenhava com giz de cera, massinha. E como isso é gostoso, como isso inclusive relaxa, né? Relaxa. Tem até na questão da psicologia, a gente vai estudando, e não só para quem é psicólogo, existe aí também uma disciplina chamada arte-terapia, né? E a arte-terapia, você pode, o que é? É a terapia, na verdade, com a arte. Então, pode ser uma pintura, pode ser uma colagem, pode ser um giz de cera, massinha, trabalho artesanal. E querendo ou não, é terapêutico isso. Né? Isso é terapêutico. Na sala de aula, nós temos uma disciplina chamada Bases Biológicas, na verdade, né? Bases Biológicas do Conhecimento. E a professora falou, nós vamos fazer uma célula, né? Uma célula animal. E então vocês podem trazer, né? Traz massinha e a gente vai desenvolver esse trabalho em sala de aula. E assim, gente, numa sala de aula, você tem pessoas de 17 anos, 18 anos, você tem gente de 40, de 50, de 60. Então, assim, o público é bem variado, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade, há muitos anos atrás, na faculdade de Direito, tinha praticamente todos, né? Nós tínhamos a mesma idade, com exceção de um ou outro que era mais velho. E eu estudei no período noturno. Agora eu tô no período matutino e eu percebo que existem muitas gerações na mesma sala de aula. E trouxeram uma informação que eu não sabia, que o pessoal que se formou agora não estava tendo biologia no colégio. Gente, é muito complicado, né? Assim, eu penso que é muito complicado. E falou até uma colega de sala de aula, falou, amiga, a gente não tá tendo, eu não tive biologia, acho que nem química eu tive no colégio. Eu falo, gente, então assim, eu não lembro de algumas coisas, porque eu me formei no ensino médio há muitos anos atrás. Mas o pessoal que tá se formando hoje, não ter uma biologia, não ter uma química no colégio, é complicado, né? Porque mesmo que você não use aquilo depois uma faculdade, nós temos que ter um conhecimento de o que é uma célula, né? O que é um átomo, né? O que é um núcleo, o que é uma energia. Nós temos que ter esse conhecimento e hoje falta muito isso. E aí na sala de aula nós fizemos essa célula com massinha, tudo. E foi bem legal, porque assim, foi pra mim uma terapia, sabe? Para um pouco daquele ambiente de sala de aula, só de matéria, só de, sabe, coisa no slide. Então você foge um pouco daquilo, né? Aí eu pensei, poxa vida, se você tem um filho, né, que tá numa idade escolar,
tá aí um negócio legal, sabe? Você vai lá numa lojinha, compra uma caixinha de massinha, né? Forra ali ou no chão, coloca alguma coisa e começa a fazer, vamos fazer uma modelagem, vamos fazer, sei lá, uma árvore com massinha, vamos fazer uma célula, vou te explicar, mesmo que ele ainda não entenda muito. Isso é legal, gente, porque isso você tira a criança da tela. Sabe? Você pega um livro de colorir, olha, a gente vai fazer com lápis de cor, agora a gente vai fazer com giz de cera. Você tira o foco da criança para a tela, né? E eu vejo o quanto de dificuldade até nós, adultos, nós temos, né? Com a geração da internet, a gente tá sempre o tempo todo com o celular. Só que nós tivemos uma infância, né? Nós tivemos a questão de ter a brincadeira na rua, com os vizinhos, na escola, nós tivemos mais contato com a natureza, né? Mais trabalhos artesanais, hoje as crianças não têm. Então eu vejo que é importante a gente trazer isso, sabe? O pai e a mãe, trazer isso, porque eu falo, ser pai e mãe, tem pessoas que querem ter filho, né? Mas elas não querem ser pai, elas não querem ser mãe, né? E ser pai e ser mãe é um trabalho diário e um trabalho constante, né? De você ensinar, de você explicar regras de convivência, de se portar, né? Trazer essa questão do respeito, né? Da questão lúdica, que não é só no celular, que não é só no computador, que não é o que você quer o tempo todo, né? As coisas hoje, tudo é muito urgente, tudo é muito para ontem. Você explicar para a criança, né? Na hora que caiu a internet, não precisa berrar, gritar, espernear, né? Sair do controle, que tem acontecido isso com crianças e também com adultos. Então é importante, né? A gente resgatar um pouco, né? Do que a gente teve lá atrás e trazer para hoje, né? Porque o que eu percebo, gente, o que eu tenho percebido é um descontrole e um desequilíbrio muito grande, muito grande. E não é só de criança, não é só de adulto, é assim, é no trânsito, tá muito complicado. Eu não sei as pessoas que estão dirigindo, sabe? Ou que estão realmente também como atravessando a rua, as pessoas estão muito desequilibradas, ao ponto assim parece de surtar, sabe? Eu estive nos Correios essa semana e eu estava sendo atendida por uma mulher, uma funcionária, e nisso a mulher estava me atendendo e aí veio uma outra funcionária e falou assim, olha, ela tá reclamando de te dar o trocado, e saiu. Aí a moça que estava me atendendo falou assim pra mim, falou, moça, você não vai acreditar. Eu tenho nota aqui e eu pedi para uma funcionária que eu tô no caixa sozinha pegar a nota de 100, de 50 reais, levar lá para trás, pra moça da tesouraria me dar trocado, porque a pessoa vem aqui nos Correios, ela me apresenta uma nota de 50, eu não vou falar eu não aceito dinheiro, sabe? Ou vem uma nota de 100 reais, eu não vou falar que eu não aceito, eu tenho que ter trocado. E a funcionária lá de dentro tá reclamando porque eu tô pedindo trocado. E ela falou, tá muito difícil. Gente, então assim, tá geral, as pessoas não estão aguentando mais. O pessoal tá muito desequilibrado, tá? Isso é bem sério e é bem grave, sabe? É uma questão de saúde mental e emocional que tá realmente assim, eu tô ficando espantada, né? Porque uma questão de saúde física, você tá com uma dor de cabeça, você tá com uma dor de barriga, você vai lá, você toma um medicamento, ok. Mas a questão do descontrole emocional, do mental, as pessoas estão realmente perdendo a mão. E isso tá tornando difícil relações profissionais, relações afetivas, né? Com amizades, com colegas, com família. Então, você não pode falar nada. Às vezes você comenta alguma coisa, a pessoa já sabe, se sente agredida, já leva por um outro lado. Então, assim, tudo você tem que tomar muito cuidado. Realmente, isso tá afastando, né, as pessoas de um convívio. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que eu tô falando pra todo mundo, inclusive falei pra essa moça lá nos Correios, falei, moça,
Eu falei, olha, eu sei que tá difícil, tá realmente bem complicado. Eu acho que essa questão energética também do planeta, né? A gente vê muitas notícias ruins, de guerra, tudo que tá acontecendo. Eu falei assim, ó, respira, sabe? Releva. Às vezes a pessoa não tá num momento legal, nem entra em conflito. Depois entra lá dentro, conversa com ela, tenta contornar essa situação. Porque se a gente for bater de frente com as pessoas, eu não sei o que pode acontecer. Eu acho que hoje, do jeito que tá acontecendo, se você for bater de frente com alguém do teu serviço, é capaz da pessoa te espancar, tá? Te espancar. Se você for buzinar ou às vezes, né, gritar com alguém no trânsito, é capaz da pessoa estar armada e te dar um tiro. Porque assim, tá muito descontrole. As crianças estão descontroladas, desequilibradas, os pais estão descontrolados, desequilibrados. Então a gente tem que começar a trabalhar muito isso, gente. A trabalhar muito o nosso mental, sabe? E outra, e ter uma postura não tanto de reatividade, tá? De reatividade. Por que eu tô dizendo isso? Não é assim, eu vou ficar levando desaforo para casa. A questão não é essa. A questão é que se você vai num lugar, você vai numa loja, você pede para comprar um produto, para a pessoa te atender, e você vê que a pessoa tá com uma resposta meio atravessada, não entre em conflito, sabe? Fala, ai, tá bom, obrigada, pede ajuda para um outro funcionário, ou você vai embora. Não entra no embate. Porque se a gente começar a entrar no embate, eu não sei o que vai acontecer. Eu tô falando sério. Isso até em reunião de família, sabe? Festa, às vezes vai jantar toda a família reunida, às vezes começa um assunto, um pensa de uma forma, o outro pensa de forma diferente. Se você for começar a entrar no embate, realmente vai ficar difícil. Então, assim, eu tô aprendendo que quando eu vou falar alguma coisa, eu vejo que a pessoa, ela não tá acolhendo de uma forma muito legal, tá bom. Eu não fico insistindo naquele assunto, sabe? Às vezes a gente tem a mania, o comportamento de querer mostrar pro outro que o nosso ponto de vista é o correto, sabe? Que a nossa forma de pensar é a correta. Só que nós temos que ter em mente o que a pessoa tem um histórico de vida diferente do seu. Ela tá vivendo um momento diferente do seu momento. Tem coisas que ela não quer entender, até por uma questão de defesa mental, defesa psíquica. Ela não quer ouvir aquilo, sabe? Porque talvez se ela ouvir aquilo, ela não vai saber como lidar com aquela situação dentro dela. Entende? Então, às vezes não é... porque eu vou falar com a pessoa não quer entender. Às vezes não é que ela não quer entender. Às vezes ela tá se protegendo porque ela não sabe nem como reagir diante daquela situação se ela entender. Porque talvez se ela entender, ela vai ter que tomar uma posição. E ela não quer tomar uma posição, entende? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tava conversando com uma outra amiga minha e ela comentou. Ela falou assim, Paty... eu tava num salão, né? Num salão de estética. E eu encontrei com uma pessoa que fazia muito tempo que eu não a via. E essa mulher começou a fazer um monte de pergunta. Se eu tinha casado, se eu tive filho, se eu não tive filho, se eu ia ter filho, se eu não ia ter filho, sabe? Se eu casei, se eu não casei, se eu divorciei, por que eu divorciei. Assim, uma inconveniência. Fazia muito tempo que eu não a via. E eu não dei nem espaço, nem liberdade, sabe? Ela falou, então assim, eu tava a ponto de dar uma resposta bem atravessada pra ela, né? Até a manicure que tava me atendendo falou, a vida é dela. A manicure ficou estressada, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes você encontra alguém, você vai na casa de alguém, fica questionando a pessoa, por que não vai ter filho? Gente, você não sabe se a pessoa tem um problema. Você não sabe se a pessoa tá tentando ter filho. Você não sabe se a pessoa acabou de perder um filho. Se a pessoa sofreu um aborto. Sabe? Então para de querer que a sua opinião ou o seu modo de pensar
seja entre igual abaixo da pessoa. Que a pessoa concorde, que a pessoa aceite, sabe? Não força a barra, sabe? Hoje a gente vive num momento que as pessoas estão muito angustiadas, as pessoas, além de estarem desequilibradas, estão muito angustiadas, estão com questões mal resolvidas, entendeu? De infância, de coisas que elas guardam, de relacionamentos passados, de relacionamentos profissionais. Você não sabe. Então, cuidado com o que você vai falar. Cuidado com o que você vai questionar. Às vezes a pessoa é uma pessoa super amável. E às vezes te deu uma resposta atravessada em tal dia, porque ela não tá no melhor dia. Você não sabe o que aconteceu na vida dela. Não tô falando isso para justificar que as pessoas podem ser agressivas ou mal educadas. A questão não é essa. Mas a questão é que a gente também tem que ter um nível de tolerância. Sabe? Um nível de um pouco menos de reatividade. Eu aprendi isso com o tempo. Então, se eu vou para um lugar, se eu estou na casa de alguém, se eu estou num ambiente que eu percebo que ali os ânimos não estão muito legais, que a energia não tá muito legal, que o pessoal já tá começando a perder um pouco a linha, sabe? O que eu faço? Gente, eu preciso ir embora. Eu pego a minha bolsa e vou embora. Entendeu? A gente tem que ter essa percepção. Todo mundo já passou por situações que sente a energia, sente a vibração do ambiente, fala, nossa, Patrícia, eu achei pesado também. Você achou? Achei. Nossa, tava tão pesado. Então, assim, vai pela sua sensibilidade. Segue, às vezes a intuição da gente, ela salva a gente. A gente tem que começar mais a confiar, sabe? Naquilo que a gente tá pensando, naquilo que a gente tá sentindo. Sabe quando você sente assim, é melhor não ir agora, é melhor não ir pra tal lugar, é melhor ir embora agora, é melhor não falar isso, sabe? Começa a seguir um pouco tua intuição, entendeu? E começa a ter mais esse cuidado. Eu falo isso de coração, gente, porque realmente eu percebo uma angústia tomando conta das pessoas, eu percebo um desequilíbrio, as pessoas estão muito perdidas e mais, as pessoas estão altamente ansiosas. As pessoas não sabem mais esperar. As pessoas não sabem mais esperar. As pessoas não têm paciência pelo processo. E eu acho que a internet tem contribuído muito, né, para aumentar, né? A internet é ótima, claro, é ótima, tem o seu lado positivo, né? Oportuniza de eu estar fazendo live, estar aqui com vocês, da minha casa, cada um do seu lugar aí, da casa, do serviço, enfim, não sei onde está. Então a internet, ela tem esse lado bom, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, suponhamos, vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa demora 20 anos, 30 anos para construir uma carreira, né? Às vezes chegar num nível financeiro, de liberdade, sabe? E nesses 20, 30 anos, muitas vezes ela trabalha nos bastidores. E aí na hora que ela estoura, ela vem pra internet. E aí ela começa a postar uma vida interessante para a maioria das pessoas, para a grande maioria das pessoas, né? Com carros, aquele casamento feliz, uns filhos super educados, aquela casa maravilhosa. E a pessoa que tá consumindo esse conteúdo, ela entra na internet, ela vê aquilo e ela acha que às vezes ela vai montar aquele negócio no qual a pessoa já trabalha, em um mês ela vai chegar àquele ponto. Pode ser que ela alcance? Pode ser, mas na maioria das vezes, gente, não é assim. É um caminho, sabe? A ser percorrido. E muitas pessoas da internet vendem uma ideia, sabe? Vende uma ilusão que não existe na prática. Você entendeu? Então assim, vem aqui comigo que eu vou te ensinar a mudar de vida em um mês, em uma semana. Gente, não é assim. Não é tão simples. A não ser que você já esteja há muito tempo num caminho de transformação, sabe? De autoconhecimento. Eu, por exemplo, hoje,
tudo, eu não consumo açúcar em bebida. Então, assim, eu posso tomar um suco de limão, eu não uso açúcar. Um café, eu não uso açúcar. Nada. Eu não coloco açúcar em nada de bebida que eu vou beber. Nada, 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 nada. Gente, é um processo de anos, hein? Ó, eu tô há anos. Então, assim, eu comecei, era o açúcar refinado, né? O açúcar branco. Depois eu fui pro adoçante de saquinho. Depois eu fui pro adoçante de gota. Depois eu fui pro açúcar demerara. Até eu chegar ao ponto de não adoçar mais nada. Então, assim, é um processo. E às vezes você vê a pessoa vendendo na internet, vem aqui que em um mês você vai tirar o açúcar da sua bebida, você vai mudar. Pode ser que de 100 mil pessoas, sei lá, 10 aconteçam isso? Pode. Mas não é a grande realidade, gente. Então, nós temos que tomar certos cuidados, entende? É igual o que eu disse já em várias lives. Eu amo academia, eu amo treinar, mas isso eu construí ao longo de meses e meses. Eu comecei a pegar firme nos meus treinos, sabe quando? Em 2022. Faz 2 anos. 2 anos e alguns meses aí que eu amo treinar. Mas isso eu falo pra vocês hoje. Depois, sei lá, de 2 anos e meio, mais ou menos, treinando. Treinando assim, 4, 5, 6 vezes por semana. Então não é que você começa a treinar, em um mês você vai amar. Eu, por exemplo, eu comecei na atividade física mais velha. Tem gente que começa a treinar desde os 18 anos, né? Coloca atividade física na sua vida. Eu não, eu odiava, eu matava a aula de educação física. Pra mim, a aula de educação física era pra conversar, entendeu? Eu matava a aula, odiava fazer educação física. Então, assim, eu nunca fui da pegada do esporte. Hoje eu amo. Mas eu vim construindo isso ao longo, gente, de meses e meses. E vale a pena, é um processo. Então, o que eu quero dizer pra você? Se você começou num processo hoje, não desista. Porque às vezes na internet você vai ver te vendendo algo que a pessoa tá vendendo porque ela vive aquilo hoje, mas que ela já tá há 20, 30 anos construindo aquilo. Eu falando com uma amiga minha, ela falou, Paty, hoje meu pai é empresário de sucesso, meu pai montou a empresa dele há 40 anos atrás. Mais de 40, na verdade. Ela falou, mais de 40 anos atrás. Então hoje quem vê, fala, nossa. Ela falou, não é assim. Não é assim. E as pessoas têm essa ilusão de que tem que ser assim. E se não é assim, a pessoa fica angustiada, fica ansiosa, sabe? Não funciona, não funciona. Então, se você tem o sonho de comprar uma casa, começa a se estruturar para isso. Às vezes vai demorar 1 ano, às vezes vai demorar 2 anos, mas você vai comprar, sabe? É isso que eu quero te dizer. Se você se empenhar, se você trabalhar sua mente, se você acreditar que você é capaz e se você sentir dentro do seu coração, você vai comprar a sua casa, você vai comprar o seu carro, você vai ter o corpo ideal. Não tem como dar errado, mas você tem que persistir. E muitas vezes não é em 1, 2, 3, 6 meses. Às vezes não é em 1 ano. Gente, é um processo. É isso que a gente tem que começar a entender. E a internet, ela vende algo que é tudo muito rápido. Sabe? Que é tudo muito... Nossa, vem aqui, clica no link abaixo. Que trabalhando 1 hora por dia, você consegue fazer renda na internet. Você consegue mudar de vida. Você vai transformar, você vai ter sua liberdade. Não é assim que funciona. Você pode alcançar sua liberdade financeira? Pode. Você pode alcançar a liberdade geográfica? Pode. Só que assim, é um processo que você tem que construir. E você tem que persistir. É isso que eu percebo. Todas as pessoas que eu tenho contato, que eu tenho convívio, seja na questão de uma alimentação regrada, seja na questão de um corpo legal, seja na questão de montar um negócio e prosperar na empresa, são pessoas que persistiram naquilo
E são pessoas que não desistiram daquilo. Entende? É esse o caminho. Então, se você treinar piano todos os dias, não tem como você não tocar piano. Ponto. Não tem como você não tocar. Entendeu? Se você se alimentar bem todos os dias, não tem como você não ter uma qualidade de vida. Não ser menos dependente de medicamento, não ter mais saúde, sabe? Não ter mais disposição, não diminuir a ansiedade. Não tem como isso não acontecer se você tiver uma alimentação mais saudável. Entendeu? Não tem como dar errado. É igual eu estava na faculdade conversando com uma amiga minha. E ela falou assim, ai, Paty, eu tô com tanta dificuldade para emagrecer. Eu como correto, mas eu tenho dificuldade para emagrecer. Eu falei assim, amiga, deixa eu explicar para você uma coisa. Se é que eu posso te dar alguma sugestão. Mas eu me sinto nesse dever, já que você tá perguntando para mim, e que eu cheguei a pesar mais de 70 quilos, né? Eu comia super errado. É o seguinte. Se você se alimentar corretamente, mas você não tiver um sono adequado, você não praticar uma atividade física e você não ter um autocontrole sobre estresse, né? Dificilmente você vai emagrecer. Entende? Porque assim, eu falo isso por experiência própria. Gente, se você não dormiu tanto de horas que você precisa para ter saúde, né? E a medicina ayurvédica fala muito sobre isso. Eu gosto muito desses assuntos. O ciclo circadiano fala muito sobre isso, sobre inclusive os horários das refeições. Eu sei que é difícil, né? No mundo que a gente vive. Eu, por exemplo, a semana passada, não essa agora que passou a outra, a retrasada, eu estive em São Paulo quase todos os dias, não tinha muito horário para refeição, né? Tava fazendo muita sustentação oral em tribunal, então tava com os horários muito oscilando. Gente, eu percebo o meu organismo funcionou de outra forma, o meu sono de outra forma. Então, assim, se você tem uma alimentação regrada, se você tem um sono, gente, o sono, ele é muito importante. A atividade física é muito importante. Então não adianta você fazer atividade física e você comer mal, sabe? Ou você, final de semana é o final de semana do lixo. Não, gente, não. Não tem essa. Sabe? Eu falo assim, né? Claro, pra quem quer mudar. Dieta é uma coisa, reeducação alimentar é outra. Escolha de vida é outra. Sabe? Quando você escolhe não beber bebida alcoólica, é uma grande decisão. Quando você escolhe não fumar, quando você escolhe comer saudável, são coisas que começam a fazer muito sentido para você e é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, muito bem elaborada em um processo. Não é do dia para noite. Os meus hábitos alimentares começou a mudar aos poucos. Eu não consegui mudar do dia para noite. Quem conseguiu, se alguém já passou por isso e conseguiu, parabéns, coloca aqui nos comentários. Eu realmente admiro, não foi o meu caso. Não foi o meu caso. E eu acredito que não é o caso da grande maioria das pessoas. Como eu disse, é um processo. Mas você tem que decidir e você tem que sentir isso dentro do seu coração. Tem coisas na vida que não é só você pensar positivo, sabe? Não é só você desejar o bem para alguém. Você tem que sentir dentro de você. Esse é o grande segredo que eu tenho aprendido. Sabe, às vezes você faz uma oração. Sabe quando você faz assim, uma oração assim, da boca para fora? É uma coisa. Quando você se conecta, você faz uma oração sentindo realmente tudo aquilo que você está dizendo, a força daquela oração, ela realmente supera fronteiras. Então é aquele desejar com o coração. É quando você for falar com alguém, você não falar assim, por exemplo, tá? Deus te abençoe.
Às vezes você fala da boca pra fora, porque é o que a gente falou aqui no começo da live, é muito automático, né? Ah, Deus te abençoe, todo mundo fala. Não, gente. É você sentir aquilo, sabe? Olhar pra pessoa e falar assim, Deus te abençoe. Obrigada, Deus te abençoe. E você sentir aquilo do seu coração. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E isso é você olhar para alguém e falar assim, eu amo você. E você realmente sentir aquilo dentro de você. Então não tem como derrubar isso. Não tem como dar errado isso. Eu falo assim por uma questão minha, questão de passar por situações, sabe? Amém, o Daniel. Amém, meu amigo. Então, assim, é muito poderoso isso. E pra gente encerrar a live de hoje, me aconteceu algo que eu queria compartilhar com vocês. Como eu disse, da gente pedir com o coração e sentir. Outras lives eu falei, né? Da gente agradecer pra Deus e pedir aquilo que a gente quer. Eu estava indo para a faculdade um dia desses, de manhã, e eu fiz um pedido mental para Deus. Eu fiz um pedido, mas assim, eu pedi com tanta força. Sabe quando você pede assim com o seu coração? Eu tava andando na rua e eu fiz um pedido. Eu falei assim, fiz o meu pedido, enfim, e falei, Deus, né? Falei, Pai, se a resposta for positiva, eu quero ver uma borboleta azul. E eu fiz esse pedido. Eu não pedi assim, eu quero ver um carro passando. Não, eu fiz um pedido que eu falei, gente, borboleta azul, né? Não é sempre que você vê uma borboleta azul na sua frente. Eu falei, eu quero ver uma borboleta azul. Eu falei, Deus, se a resposta for positiva, né? Eu falei, eu quero ver até o final da semana. E eu pedi algo que pra mim é difícil de acontecer, mas pra Deus, né, que é o Pai do impossível, dos milagres, tudo pode acontecer, né? Eu falei, eu quero ver na minha frente. Gente, eu juro pra vocês. Eu fui andando e assim, eu cheguei na faculdade, eu entrei na sala de aula e eu sentei. Eu cheguei atrasada. Eu sentei na carteira, minha amiga estava do meu lado, eu cumprimentei, ela já tinha começado. E aí, a minha amiga, depois de uns 5 minutos, ela virou assim para a professora e falou, professora, você vai usar tal livro de tal autor? A professora falou, mas que livro? Porque são 2 edições que tem. Gente, ela tava com celular. Ela virou o celular e falou assim, é esse livro aqui, da borboleta azul na capa. E virou pra mim. Gente, eu juro pra vocês, sabe quando naquele momento, assim, é como se o mundo tivesse parado? Eu juro. Ela virou e, assim, a borboleta azul na capa do livro. Eu falei, Deus, obrigada. Eu falei, obrigada. Então, poderia ser uma borboleta, eu pedi uma borboleta azul, eu pedi pra ver uma borboleta azul na minha frente. Poderia ser uma borboleta passando? Poderia. Gente, assim, realmente foi Deus ali, porque qual que era a chance de eu entrar numa sala de aula atrasada, de uma amiga minha do meu lado, que não sabe de nada, pegar e fazer, interromper a professora para falar se ela ia usar tal livro, a professora perguntar qual livro e ela virar e falar o da borboleta azul na capa. Eu tinha pedido. E eu falei para Deus, pode ser até o final da semana. E Deus, do meu pedido pro que aconteceu, acho que não deu nem 20 minutos. Então, se você tá... Por que eu tô falando isso? Eu tô dando um depoimento, né, meu aqui. Se você precisa de uma resposta para sua vida, se você tá precisando de uma orientação, que você tá perdido e você não sabe, isso tá te trazendo uma angústia, se conecte. Se você acredita em Deus, se você acredita em uma força maior, se conecte e peça com todo o seu coração, mas todo o seu sentimento.
e pede algo que pode ser para você irreal. Peça que a resposta, se for positiva, que venha. E você pode ter certeza que se for positiva, Deus, quem você acredita, o universo, vai te trazer a resposta. Você tenha certeza disso. Ela vai vir por meio de uma pessoa, ela vai vir por meio de uma imagem, de algo acontecendo na sua frente, mas vai acontecer. Mas peça sentindo, peça com seu coração, que a resposta vai vir. A resposta vai vir, tenha certeza disso. O Daniel, Deus nos surpreende nos detalhes. Exatamente, exatamente. Deus responde, coração sincero. Eduardo falando, exatamente, gente. Exatamente, meus amigos, é isso mesmo. Então, assim, creia. Porque aquilo que pra você é impossível, pra você aquilo não pode acontecer, pra você é difícil de acontecer, pra Deus não é. E assim, nesses últimos tempos, eu tive relatos, eu tive provas de Deus fazendo milagres, de coisas que eu achava que eram impossíveis de acontecer, e Deus mostrando que não. Só que tem um momento para aquilo acontecer. E se Deus faz a promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Mas você tem que acreditar e você tem que sentir com o seu coração. Entendeu? E se for algo positivo, se for nobre, se for justo e se for bom. Até a professora, me fugiu o nome dela agora, acho que é Helena Galvão, né? Tem Lúcia Helena Galvão, alguma coisa assim, ela fala muito sobre isso. E uma amiga minha falou também. Então, se for nobre, se for bom, se for justo, veja bem, nobre, bom e se for justo, o seu pedido, e se for da vontade de Deus, Ele vai realizar na sua vida. Tenha certeza disso, tá bom? Gente, um super beijo pra vocês. Uma semana abençoada, uma semana de muitas realizações, tá? Acredite, viva o processo, seja resiliente, tenha mais equilíbrio nas suas ações, no seu agir, no seu pensar, no sentir, tenha mais paciência, diminua a sua ansiedade, sabe? Limpa essa angústia do seu coração, essa incerteza do amanhã, né? Começa a trabalhar mais isso dentro de você, tá bom? E domingo que vem temos live aqui. Todo domingo nós temos live, tá? Se puder, compartilha a live e se inscreve no meu canal no YouTube, que tem os vídeos completos também, tá bom? Então, um super beijo e obrigada. O Eduardo, amém pra você também, sua família. Obrigada, Eduardo, obrigada, viu, pelo seu carinho de sempre. Gente, um beijo.